Oi, Sora. Oi, olá, tudo bem? Tudo? Então vamos lá. Conseguiu fazer os exercícios? Sora, eu não consegui, né? Oi, Vinícius, Oi. tudo bem? Então a gente vai corrigir os exercícios que faltaram ali da página 20. Vocês tentaram fazer? Sim, Sim? Então, eu tentei, pelo menos. então vamos fazer agora para a gente aprender aqui bem direitinho essas expressões numéricas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão conversando, vocês vão tirando as dúvidas. E esse é o objetivo aqui desse momento, tirar dúvida quando não entende, tá? Deixa eu abrir aqui o Word para a gente ir resolvendo as questões. Abram, então, a página 20 do livro, por gentileza. Já está aberto. Ok. Abriu já, Vinícius? Página 20 do livro? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Uhum. A gente corrigiu até a letra D, foi isso? Uhum. Então, É a página. letra E. Oi? Até a letra E. É a letra E? A letra E eu também cheguei a fazer? Então, faltou a letra F. Uhum. Então, vamos lá. Exercício 2, letra F. Deixa eu só aumentar aqui, porque daí fica mais fácil para vocês entenderem também. Então, vamos lá. Diz assim, 9 ao cubo menos, daí tem um colchete, que a gente vai inserir agora. Colchete. Depois fala 10 elevado na 3. 10 elevado na 3. Menos não, dividido por raiz quadrada de 121. Sora, tem um parênteses entre Tá, a divisão obrigada. e Menos, nada. eu que agradeço. Aqui, raiz quadrada de 81, daí fecho parênteses, fecho colchete e divide tudo isso por raiz quadrada de 400, é isso? Então, vamos lá, vamos resolver. Isso é uma expressão numérica. Da aula de hoje, o que é necessário resolver por primeiro numa expressão numérica, Antoni? A potenciação e os parênteses. A potenciação e a radiciação. E depois, qual que é a ordem, Vinícius? Você lembra? Olha lá na página 18. Olha lá na página 18, se vocês esqueceram. Eu sei. Multiplicação e divisão? Isso, multiplicação e divisão. E por último, a gente deixa a adição e subtração. Então, baseado nisso, a gente vai resolver as potenciações e as radiciações, de preferência na ordem parênteses, colchetes e chaves. Tá? Então, esse 9 elevado na 3, a gente até pode deixar para depois. Mas se quiser já resolver, também pode. Eu vou deixar para depois, para a gente resolver primeiro o parênteses, tá? Então, 9 elevado na 3 vai ficar como tá. Agora, a gente vai resolver o parênteses que tem lá. Então, é menos, deixa eu tirar aqui do subscrito, menos. Colchete. Colchete, muito bem, preserva ele, porque a gente não vai resolver toda essa expressão, vai resolver primeiro só o que está dentro do parênteses. Então, 10 elevado na terceira, dividido. Agora eu vou resolver o parênteses. Quem é raiz quadrada de 121?
11. 11, porque 11 vezes 11 é 121. Então, raiz quadrada de 121 é 11. E eu estou copiando esse menos aqui da conta, ó. Menos raiz quadrada de 81. Quem que é? 9. 9, porque 9 vezes 9 é 81. Vou fechar o meu parênteses e Colchete. vou fechar o meu colchete. Vamos fazer bem por partes para a gente entender da onde sai cada número. E aqui é a raiz quadrada de 400. Eu vou deixar aqui como está, para a gente primeiro resolver lá o nosso parênteses. Então, agora eu já posso começar a resolver as minhas potenciações e as minhas radiciações, para depois resolver as divisões e, por último, a subtração. Então, 9 elevado na terceira é 9 vezes 9 vezes 9. Quanto que dá? 9 vezes 9 é 81. E 81 vezes 9 é? 729. Muito bem. 729. Então, menos aquele meu colchete ali. Vamos ver o que a gente tem dentro do colchete. 10 elevado na terceira é 10 vezes 10 vezes 10, que então é 1000. É só contar o número de zeros. Lembra lá da potenciação com base 10? O número de Sim. expoentes é o número de zeros. Ok? Vou copiar o meu dividido e resolver esse parênteses. 11 menos 9 é 2. Então, agora, eu só fiquei com o meu colchete para resolver. Já me livrei do meu parênteses. Dividido em raiz quadrada de 400. 20. 20. 20, porque 20 vezes 20 é 400. A gente poderia pensar no 4, né? Que raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 100 é 10, então dá 20. Muito bem. E vamos continuar. Agora, o que eu preciso resolver? Primeiro de tudo. A gente precisa fazer a colchete. O colchete, muito bem. Então, vamos lá. 729, estou só copiando, menos. 1000 dividido por 2. 1000 dividido por 2 é 500. 500, muito bem. Dividido por 20. E agora, Vinícius, dessas duas operações, qual que eu faço primeiro? A subtração ou a divisão? Divisão. A divisão, muito bem. Então, eu vou ficar com 729 menos 500 dividido por 20. 250. Não. 25. 25, muito bem. 250 vezes 2, que é 500, né? 25 vezes 20 é 500. Porque eu pensei que era só o 2. Isso, mas tá bem. Então, vamos lá. 729 menos 25 é 704. Daí sim eu resolvo a subtração. Ok? Sim. Então, deixa eu passar isso aqui para cima para vocês conferirem aí com o de vocês. Enquanto isso, eu vou... Ah, não tem letra G, né? Não tem. Vamos para o Aí vai começar a 3. exercício 3. Letra A. Vamos lá. Pode me dizer? É 5 elevado na... É 5 elevado na 5. Tá. Menos raiz quadrada de 441. 441, muito bem. Então, vamos resolver. 5 elevado na 5 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Que númerozão que vai daí, né? 5 vezes 3.125. Ah, já fizeram, muito bem. 3.125. Tem que fazer 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625 e assim por diante, tá? Menos raiz quadrada de 441. Quem que é? Senhora. 20 vezes 20, a gente viu que dá 400. 21.
21. 21 vezes 21 é 441. Então, raiz quadrada de 441 é 21. E daí a gente precisa agora só efetuar a subtração. Tá? 3.125 menos 21 é 3.104. Certo? Uhum. Letra B. Deixa eu dar um espaço aqui para a gente não A embolar. letra B eu fiquei em dúvida. Ah, mas então você entrou no lugar certo, no plantão de dúvidas. Uhum. E quando a gente tenta fazer antes, fica melhor, porque daí você já teve a dúvida antes, né? É essa aqui, né? É isso? 2 elevado na 10 mais raiz quadrada de 144? Então, Sim. vamos lá. O que é 2 elevado na 10? É eu multiplicar 10 vezes esse número 2. Que dá 2.048. É só um minutinho. Posso te ligar daqui a pouco? Tá bom, obrigada. Desculpa, eu vou botar meu telefone aqui no silencioso. Vamos lá. É eu multiplicar 10 vezes o número 2. Fizeram a conta já? Então eu já sei. Ui, que isso? Quanto? 2.048. Ixi, vamos ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é 2 elevado na 10. Vamos fazer juntos, então. Deixa eu dar os espaços aqui, porque senão a gente não consegue nem enxergar quanto 2 tem aqui. Pronto, vamos lá. 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4. Vezes 2, 8. vezes 2, 16. vezes 2, 20. Não. 32. 16 vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, já vamos ter que fazer a conta. 300. 360 e pouco. 350. Vamos fazer certinho, né? Deixa eu fazer aqui. 128 vezes 2, 256. Vezes 2, 512. E vezes 2... 1024. Isso aí, 1024. Vezes 2, 2.048. Isso aí, agora eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui foi só um adendo aqui para a gente saber de onde saiu esses 1024, é de 2 elevado na 10. Mas, quem é a raiz quadrada de 144? Que número vezes que número, mesmo número? 12. 144. 12. 12, muito bem. Então, 12 vezes 12 é 144. Então, raiz quadrada de 144 é 12. E a conta vai ficar aqui 1036, é isso? 24 mais 12 é 36. Sim. Isso? Tá bom. Qual que foi a dúvida aqui, Antoni, que você teve? Então, é porque eu me confundi muito nessa. Aonde? Na potenciação? Como podemos dizer? É porque se eu errar na B, eu erro na E. Não entendi. É porque, ó, o final vai ser 4, né? Isso. É isso que eu não entendi. Aí, o resultado vai ter que ter o E tem que ter a ver com o primeiro número. Primeiro a gente resolve a potenciação, depois a gente resolve as outras operações. Lembra a ordem? Mas agora você entendeu? Sim. Tá. Então vamos fazer a letra C. Letra C é 10 elevado na 6.
A sexta Que potência dá, então, mais 7 elevado na terceira, é isso? aham. Ok. Isso é só a potenciação que tem aqui. Vamos lá. Não deixa de ser uma expressão numérica. Quando eu tenho uma base 10, o expoente é o número de zeros que vai ter depois do 1. Então, vamos Então lá. vai ser 1 milhão. Muito bem. Vou 1 milhão separar e aqui para a 300. gente enxergar melhor. Entendeu, Vinícius? Sempre que a gente tem uma base 10, o expoente, no caso é 6, é o número de zeros que eu vou botar depois do 1. Se o expoente, no caso aqui em cima, eu acho que tinha uma, o expoente era 3, fica 3 zeros depois do 1. Aqui o expoente é 6, fica 6 zeros depois do 1, tá? E 7 elevado na 3, o que que é? É 7 343. vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Só vou botar aqui embaixo. Opa, deixa eu só tirar essa letra D, que não tem nada a ver. Então, 7 elevado na 3 é igual a 7 vezes 7, vezes 7, que é igual Que a dá 343. Muito bem. Então, a gente vai ficar com 1 milhão mais 343. E daí a gente vai ficar com 1 milhão e 343. Essa é a resposta. Acertei. Essa daí eu acertei. Tá. Agora vamos ver a letra D. Ah, eu fiquei em dúvida. Vamos lá. Letra D. Abre parênteses. 17 ao quadrado menos raiz quadrada de 64, vou copiar aqui esse raiz quadrada de 64, menos 9 elevado a 0, dividido por raiz cúbica de 8. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Aqui é um 8, e aqui vai um 3. Raiz cúbica de 8. Ok, vamos lá. Conforme a nossa ordem, resolver potenciação, radiciação primeiro, depois a multiplicação e a divisão. Então, vamos aqui resolver dentro do parênteses. Quem é 17 ao quadrado? É 17 vezes 17, correto? Sora, eu não sei se eu acertei exato, mas é 259? Não, é 289. A gente pode fazer aqui num cantinho separado, se você quiser. 17 Sim. vezes 17. Vamos fazer? Não, é porque eu esqueci meu caderno onde que eu fiz as contas no meu quarto. Ah, tá. Mas você consegue fazer 17 vezes 17 tranquilo? De cabeça, não. Tá, mas fazer a conta, precisa que eu faça a conta ou você consegue? Depois. Consigo. Então tá. Você também, Vinícius? Aham. 289. Menos. Deixa eu fazer aqui embaixo para ficar certinho, né? Vamos resolvendo parênteses aqui. Menos raiz de 64. Quem é, Vinícius? Raiz quadrada de 64. Oi? Raiz quadrada de 64. Quem é? É 8. É 8, porque 8 vezes 8 é 64. Muito bem. Menos 9 elevado na zero, Antoni. Quanto que é um número quando expoente zero? É sempre 1. Muito bem, a gente viu lá na potenciação. Dividido por raiz cúbica de 8. Qual que é o mesmo número que multiplicado 3 vezes ele vai dar 8? Eu não sei. Não sabe? 2. Raiz 2. cúbica 2. Por quê? Deixa eu botar aqui embaixo. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Tá vendo esse índice aqui? Ô, Sora,
Tive uma hora que eu não prestei atenção. Eu pensei que tinha que ser 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3. Não. Aí eu me confundi, aí eu me lembrei. Por quê? de ter Porque a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, como o índice aqui é 3, eu vou fazer 3, é como se fosse 2 elevado na terceira. 2 vezes 2 vezes 2. Quando eu tenho raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada de 64, que está aqui nesse mesmo exercício. Como é ao quadrado, é como se tivesse um 2zinho aqui que ele está oculto. Na raiz quadrada, a gente não precisa escrever o 2zinho. Se a gente não escreve nada, a gente já sabe que é 2. Então, é quando você tem que multiplicar 2 vezes o mesmo número, para dar aquele que está dentro do radical. Então, 8 vezes 8 é 64. Aqui, como o índice é 3, eu tenho que multiplicar 3 vezes. Então, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2, tá? Agora, vamos terminar de resolver nosso parênteses. 289 menos 8 é 281. Menos 1, 280. Ok? E daí, eu vou ficar, ou eu posso fazer por parte. 289 menos 8 é 281. Menos 1. Vamos fazer assim. E tudo isso vai ser dividido por 2. Então, eu vou ter 281 menos 1, 280 dividido por 2. E daí, se eu fizer essa continha lá, vai dar 140. Tá? Ok. Certo? 140? Ok. E por último, a letra E. Vamos lá. Raiz quadrada de 49. 9. Isso. Vezes 3 elevado a 2. 3 elevado a 2. Muito bem. É só isso? Sim. Tá, essa tá mais simples. Vamos lá. Quem é a raiz quadrada de 49? 7. Porque 7 vezes 7 é 49. Muito bem. Quem que é 3 ao quadrado? 9. É 9, porque é 3 vezes 3. Então, 7 vezes 9 é igual a 63. Então, eu só vou separar aqui embaixo. Raiz quadrada de 49 é 7. Porque 7 vezes 7 é igual a 49. E 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3. Tá? Que é igual a 9. Por isso que a gente botou lá. Agora, vamos para a letra F. Ô, Sora, agora vem minha dúvida. Tá. Se na B vem 1024, não tem como colocar o 63. Tá, vamos ver. Vamos lá. Vamos por parte. Vamos pegar o raiz cúbica aqui, emprestado. Vamos botar aqui, raiz cúbica de 216 vezes raiz cúbica de 1000. Quem será que é raiz cúbica de 1000? Menos raiz cúbica de 729. Ok? Daí, fecha o parênteses, divide tudo isso por 3 elevado na 1. E depois soma com a raiz quadrada de 36. É isso? Então, vamos lá. Que número vezes que número vezes que número dá 216? 6. 6? 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6. Muito bem.
Então, a gente vai fazer separado aqui para depois a gente entender esses números todos que a gente pôs aqui. Então, é 6, muito bem. Por quê? Porque 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. Muito bem. Então, aqui, o primeiro termo do meu parênteses é 6. Daí agora, eu vou multiplicar. Por quem? Raiz cúbica de 1000. Que número vezes que número vezes que número vai dar 1000? 10. 10, muito bem. Porque 10 elevado a 3 é 1000, né? Que é 10 vezes Não. 10 vezes 10. Muito bem. Então, aqui eu tenho que pôr 10. E agora, é menos, né? Menos, não podemos esquecer que é menos. Raiz cúbica de 729. 9. 9. Opa, peraí. Vamos ver. Aqui é 10. Porque, deixa eu escrever bem bonitinho aqui. Porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. E aqui é 9. Porque 9 vezes 9 é 81. E 81 vezes 9... 729. 729. Muito bem, vocês estão craques, hein? É só diminuir o 810 por 81. É, isso mesmo. Vamos lá. Tem os truques, né, Antoni? Daí eu vou fechar meu parênteses. Agora Sim. eu vou pensar. Quem que é 3 elevado na 1? 3 elevado a 1 é 3. É 3, né? E mais raiz quadrada de 36. Quem que é a raiz 6. quadrada de 36? 6. Muito bem. É 6. Por quê? 6 vezes 6 é igual a 36. Muito bem. E agora a gente tem que resolver a nossa expressão. A gente já resolveu potenciação e radiciação. Quem que tem prioridade agora? Multiplicação e divisão. Vamos lá resolver o nosso parênteses. Então, 6 vezes 10 menos 9. O que conta a gente vai fazer aqui primeiro? 6 vezes 10. Muito bem. Primeiro a multiplicação, depois a subtração. Eu não posso fazer 10 menos 9, por mais fácil que me pareça. E querer multiplicar o 1 vezes 6. Não posso. Eu primeiro tenho que fazer a multiplicação. Então, 6 vezes 10, que é 60. Daí fazer menos 9. Ok? Que dá 51. Isso que dá 51. Daí tudo isso vai ser dividido por 3 e depois a gente vai somar 6. Ok? Então, 69 menos 60 menos 9 é 51. Então, eu vou ficar com essa conta para fazer. 51 dividido por 3 mais 6. E agora, Vinícius, quem que eu resolvo primeiro? 51 dividido por 3. 51 dividido por 3, porque a divisão, ela tá na prioridade em relação à adição. Então, vai dar 17 mais 6, que é igual a 23. Ok? Parece grande, mas a gente vai resolvendo etapa por etapa. E resumindo, né? A gente tem que o quê? Considerar primeiro a resolução da potenciação e da radiciação, depois a adição e a multiplicação, a divisão e a multiplicação, e por último a adição e subtração. Então, revisando. Potenciação e radiciação primeiro, multiplicação e divisão por segundo, adição e subtração por terceiro. Considerando que sempre a gente vai resolver primeiro os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves, certo? Esse é o princípio de resolução
de expressões numéricas. Se a gente seguir essas 3 ordens das operações, potenciação e radiciação, multiplicação e divisão, adição e subtração, e resolver primeiro parênteses, colchetes e chaves, não vai ter erro, sempre vai dar certo. Ok? Professora, Sim, só uma pergunta. Sabe a B? sei. Quanto que deu? A letra B, vamos voltar lá, deu 1036. Porque 2 elevado na 10 é quanto? A gente fez aqui embaixo, 1024. E raiz quadrada de 144, quanto que é? É 12. 1024 mais 12, 1036. Qual que é a Sim. dúvida, Antoni, que eu possa te ajudar? Não, é porque sem querer eu fui pro 11. Aí eu fui para 2048. Ah, entendi. Entendi. Aí que deu ruim em tudo. Sim. É um A F detalhe que... eu fiquei em dúvida e a D também antes. Ah, um detalhe que muda tudo, né? Aham. Se você fazer uma coisa, se você errar no começo, errou tudo. É verdade. Não vai ter tentativa. É verdade. Certo? Então, aqui a gente concluiu os exercícios. Depois, vocês têm alguma dúvida sobre o trabalho que tem entrega hoje? Ah, o trabalho do e-mail? É. Eu acho que a minha mãe já mandou já. Eu já enviei o meu. Tá. Eu já mandei. A senhora viu, senhora? Eu vi antes, eu não tinha visto de vocês ainda, mas eu posso verificar novamente. Vocês enviaram por e-mail, né? Sim, e-mail. juliana@colegiovideirajundiaí.com.br. Depois Sim. eu me certifico, qualquer coisa eu aviso vocês. Então, se vocês já fizeram, muito bem. E agora, vamos fazer, então, aquela parte ali do livro da página 20. Vocês estão com o livro aí, na página 20? Aham. Faltou... O que é aquilo ali? Preenche a cruzadinha com o resultado de cada uma das expressões. Ah, entendi. É o que a gente fez. Daí tem que só botar ali, né? Aham. Isso é fácil. Ok. Depois fala assim, ó. Vamos lá. Então, agora a gente concluiu a resolução dos exercícios, tá? Oi, Giovana. Oi. Então, vamos lá para o nosso livro. Deixa eu só pegar aqui o positivo. Sobre expressões numéricas, vocês têm mais alguma dúvida? Não. Outra. Oi? Eu acabei chegando um pouco atrasada aqui. Eu ainda não entendi muito bem como é que faz a conta das expressões numéricas. A gente concluiu, eu vou tentar repetir aqui, eu concluí agora. A gente fez um exercício por exercício. Eu vou tentar voltar para poder te explicar, tá, Giovana? Uhum. Deixa eu só pegar aqui o livro certinho, porque daí eu consigo revisar um conceito bem importante nesses 7 minutos que ainda temos. A gente viu na aula de hoje algumas regras para resolver expressões numéricas. Deixa eu botar na página certa aqui. Aqui. Daí eu anexo a tela e fica fácil para vocês entenderem. O que eu estava explicando para eles até agora? Que é muito importante a gente entender a sequência que a gente deve utilizar
para resolver as expressões numéricas. Até agora, a gente tinha estudado expressões numéricas que falavam apenas de multiplicações e divisões, adição e subtração, lá no primeiro bimestre. Agora, a gente aprendeu as potenciações e as radiciações, que são os cálculos de potência e de raiz quadrada e raiz cúbica. Então, para a gente resolver uma expressão numérica, então, necessariamente, a gente precisa, primeiro, resolver as potenciações e radiciações, na ordem que aparece. Em segundo lugar, as multiplicações e divisões. E, por último, as adições e subtrações. Então, esta ordem pode ser alterada quando há parênteses, colchetes e chaves. Neste caso, as operações que estão dentro dos parênteses devem ser resolvidas por primeiro, respeitando-se as ordens das operações. E, em seguida, efetuam-se as operações que constam dentro dos colchetes e, por último, das chaves. Então, aqui, ó, está o segredo da gente resolver expressões numéricas, tá? Então, o que a gente fez até agora aqui, nesses 40 minutos que a gente teve aqui de plantão? A gente resolveu as questões do livro didático. Então, por exemplo, faltava a letra F da número 2. Então, a gente resolveu. Então, olhando essa expressão numérica aqui, ó, o que a gente sabe que tem que fazer? As potenciações e radiciações primeiro, depois multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. Só que a gente tem que respeitar a ordem dos parênteses, colchetes e chaves. Então, o que a gente faz aqui, ó? Raiz quadrada, a gente resolveu primeiro o parênteses, tá? Então, eu só copiei a expressão 9 elevado na 3, eu copiei, o menos eu copiei, o 10 elevado na 3 eu copiei e agora eu estou resolvendo parênteses. Quem é raiz quadrada de 121? É 11, porque 11 vezes 11 é 121. Coloquei o 11 aqui. Daí eu copiei o menos, menos, menos. Raiz quadrada de 81 é 9. Ah, ok. Então, fecho o meu parênteses, fecho o meu colchete e copio raiz quadrada de 400. E vou começar agora, já eliminei o meu parênteses, agora eu preciso eliminar o meu colchete. Então, eu já fui resolvendo aqui, ó, 9 elevado na terceira é 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81, 81 vezes 9 é 729. Menos. E vou resolver o meu colchete. Quem que é 10 elevado na 3? A gente viu lá nas potências de base 10 que o número de zeros que sucedem no número 1 é o mesmo do número de expoentes. Então, como o expoente é 3, tem 3 zeros aqui. 1000. Então, é 1000 dividido por 2. Porque 11 menos 9 é 2. E tudo isso dividido pela raiz quadrada de 400. Que é 20, porque 20 vezes 20 é raiz quadrada de 400. E agora, a gente ficou com essa expressão aqui. O que a gente precisa primeiro resolver? O colchete. Então, 1000 dividido por 2 é 500. Então, o resto eu só copiei. 729 menos 500 dividido pelo 20 que está aqui. E agora, o que eu faço primeiro nessa expressão aqui? 500 dividido por 20? Isso, 500 dividido por 20, que dá 25, e coloco aqui. 729 menos 25 é 704. Foi isso que a gente fez, tá? E depois a gente resolveu as expressões numéricas do exercício de número 3. Então, aqui falava assim, ó, 5 elevado a 5 menos raiz quadrada de 441. 5 elevado na 5 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é 3.125. E raiz quadrada de 441 é 21. Então, ficou 3.125 menos 21, que dá 3.104. Ok? Na letra B, a gente tem 2 elevado na 10, que é 2 vezes 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 2. 1024. Mais a raiz quadrada de 144, que é 12.
Então, deu 1.036. Na letra C, a gente tem 10 elevado na 6, a mesma coisa. Quando temos uma potência de base 10 elevado a um expoente, o número do expoente é o número de zeros que vai se suceder ao número 1. Então, eu fiquei com 1 milhão. Mais 7 elevado na 3, que é 7 vezes 7 vezes 7, que é 343. E daí eu faço a soma, dá 1.343. Na letra D, eu tenho um parênteses, tenho potenciação e radiciação e divisão. O que a gente faz primeiro? A gente resolve aqui o parênteses. 17 ao quadrado é 17 vezes 17, 289. Menos. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. E 9 elevado na zero, quanto que é? Qualquer número que está elevado a zero, fica 1. Quando o expoente é 0, fica 1. E eu depois resolvi raiz cúbica de 8. Depois, porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Tá? Daí eu vou continuar resolvendo parênteses primeiro. 289 menos 8, que deu 281, menos o 1. Tudo isso dividido por 2. 281 menos 1 é 280. E agora sim eu vou efetuar a divisão, porque eu já resolvi o parênteses, eu já resolvi as radiciações, já resolvi a potenciação. 280 dividido por 2 dá 140. E fizemos ainda a letra E e a letra F. Raiz quadrada de 49 é 7 e 3 ao quadrado é 9. Deixa eu dar um espaço aqui. 7 vezes 9, 63. E a letra F mostrava aqui raiz cúbica de 216, raiz cúbica de 1.000, raiz cúbica de 729. A gente resolveu uma por uma. Raiz cúbica de 216 é 6, porque 6 vezes 6 é 36, e 36 vezes 6 é 216. Raiz cúbica de 1.000 é 10, porque 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1.000. E raiz cúbica de 729 é 9, porque 9 vezes 9 é 81, vezes 9 é 729. E colocamos os valores dentro do parênteses. Copiei o dividido por 3 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 3 elevado a 1 é 3, e mais raiz quadrada de 36, que é 6, porque 6 vezes 6 é 36. E daí resolvi. Nessa expressão de dentro do parênteses aqui, quem que eu resolvo primeiro, Giovana? Essa aqui que tá coisada aqui? Como? Desculpa, eu não entendi. Não tem radiciação aqui nesse aqui, né? Ó, a gente já resolveu a radiciação, conforme eu te expliquei. Ó, raiz cúbica de 216 é 6. Raiz cúbica de 1.000 é 10. E raiz cúbica de 729 é 9. E agora eu te pergunto assim, ó, dentro dessa expressão que está dentro desse parênteses, qual é a operação que eu faço primeiro? Multiplicação? A multiplicação. Então, 6 vezes 10 é 60, menos 9. Tudo isso vai ser dividido por 3 mais 6. Então, eu fiquei com 60 menos 9 é 51. Dividido por 3 mais 6. Quem que eu faço primeiro aqui? A divisão. Divisão. 51 dividido por 3 é 17. Mais 6 dá 23. Ok? Sai do chão, Alice. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Não. Eu não. Tem mais exercícios para fazer. Tem mais exercícios no CA sobre expressões numéricas. Lá na página 13, 14 e 15, tem muitas expressões numéricas. Então, eu sugiro que vocês treinem com muitos exercícios. É o jeito da gente aprender, tá? Então, é página 13, 14 e 15 do CA. Tá bom? Certo?
Sim. Mais alguma dúvida, Vinícius, Antoni? Não. Não? Não. Então, a gente vai encerrar nosso plantão, tá? Deu 50 minutos aqui. Isso aqui eu vou estar mandando pelo ClassApp, certo? Certo. Então, tá certo, pessoal. Muito obrigada por enquanto. Boas férias, que eu acho que a gente não se encontra mais, né? Aham. Boas férias, aproveitem bastante, tá bom? Tá. Tá encerrando aqui, tá? Tchau, tchau. Tá.